Meus amigos, a seleção brasileira, ela é ruim? A gente está vivendo uma geração fraca, a pior geração da história da seleção brasileira. É muito bom a gente falar sobre isso, porque vira e mexe esses assuntos voltam, principalmente quando chega muito próximo, se aproxima de competições muito importantes, como a Copa América ou a própria Copa do Mundo, que vai testar, de fato, a seleção brasileira. E aí começam a se criar prognósticos, né? Olha, o Brasil não vai passar de fase, o Brasil vai chegar até a final. Então é muito bom a gente tratar isso aqui nesse vídeo, para a gente chegar a uma conclusão se a gente está vivendo uma falta ou não de jogadores decisivos e uma geração mais vitoriosa. É óbvio, essas comparações elas acontecem por conta do passado do Brasil. A gente muito foi acostumado a ter craques muito fora da curva, mas que esses craques, boa parte deles foram consolidados com o tempo. Aliás, que tem uma foto muito famosa, se eu não me engano, o Bruno Formiga que soltou na TNT, mostrando críticas que existiam, por exemplo, na seleção de 78, falando que Sócrates, falando que Zico, Falcão eram jogadores comuns. Então você tem uma crítica muito forte no nosso país quando os jogadores não dão resultado e o tempo mostra que, digamos que eles conseguiram calar a boca da mídia. Mas é um fato, comparado com os jogadores do passado, nós temos uma grande diferença. Se a gente pegar, por exemplo, o elenco da Copa de 2006, que vira e mexe, vive viralizando na internet, aquela seleção com o Ronaldo, com o Adriano, com o Ronaldinho, com o Kaká, o famoso quadrado mágico, você vai ver, nossa, que saudade, nossa, aquilo que era time de verdade. Se você voltar antes, a Copa de 2002, a Copa de 98, a Copa de 94, a própria seleção de 82, nem precisa falar da de 70, mas a própria seleção de 82, mesmo não ganhando, tinham craques. Então você vê que esse sentimento de nostalgia acompanha muito o brasileiro. E aí, quando você pega o plantel atual, é óbvio que muitas críticas vão aparecer. Então vamos tentar fazer uma avaliação com base nos jogadores convocados na Copa América e alguns que não estão na lista, mas que fazem parte dessa geração atual. Se a gente pegar a lista de convocados, Alisson, Bento e Rafael. Beleza? Esses são os goleiros. Danilo e Ian Couto do Girona, Guilherme Arana e Wendel, que joga no Porto. Zagueiros, Beraldo, Bremer, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Meio-campistas, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Ederson, João Gomes e Lucas Paquetá. Atacantes, Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, PP, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Óbvio que comparando com os jogadores, por exemplo, da Copa de 2006, não há comparação em relação a elenco. Porém, há uma comparação sim que a gente pode fazer, que é em relação, por exemplo, com a geração anterior. Muita gente chama de geração Neymar, tá? Se você vê essa geração de agora, você pega o Vinícius Júnior como o principal expoente do time, mas você vê claramente que há um protagonismo maior dividido. Então você cita o Vinícius Júnior nessa seleção, mas ao mesmo tempo você cita o Endrick, ao mesmo tempo você cita o próprio Gabriel Martinelli, que foi muito bem no Arsenal. Você cita o Rodrigo, do Real Madrid. Então você vê que é Vinícius Júnior e companhia. Você não cita o nome sozinho. Porém, você pega a geração anterior, era claramente o Neymar no nível e os demais no outro nível. Então é muito difícil você não parar e analisar que nós vivemos 10 anos sob a dependência de um craque, de um cara. Por quê? Porque poderia ter sido o Oscar, que poderia ter dividido esse protagonismo com o Neymar. Poderia ter sido o Felipe Coutinho, que foi o que mais chegou perto na Copa de 2018. Poderia ter sido o Hulk, tá? E não aconteceu. O que aconteceu foi o Brasil ficar preso num esquema tático, e aí tem muita culpa também dos treinadores que passaram. Eles não souberam fazer uma variação tática. Se você for pegar o próprio Tite, apesar de ter números excelentes, desempenho excelente com a seleção, principalmente nas eliminatórias, você pega aqui, o Tite ele pecou na questão da variação tática. Era o Brasil que ficava preso ao 4-2-3-1 ou ao 4-3-3.
que não sabia, hora eu posso jogar com 2 atacantes, hora eu posso jogar com um falso 9, e hora eu posso jogar com 2 atacantes ali espetados, como faz o Real Madrid. Então, você não teve uma variação que pudesse ajudar a evoluir o nível desses jogadores, respeitando as devidas posições nos clubes. Porque vale lembrar, muitas vezes nas convocações anteriores, quando era com o Tite, você vê os jogadores fora de posição, como por exemplo o Roberto Firmino. O Firmino no Liverpool, ele nunca foi um 9. E na seleção brasileira, ele atuava como 9 de área. Então você está tirando as grandes características desse jogador. O Firmino é um cara vindo de trás. E a gente está falando de um Firmino que era o Firmino do Liverpool. O Firmino no auge do Liverpool. Daquele trio Salah, Firmino, Mané. E ele foi tirado de sua posição. Você vê que era uma seleção que era muito competitiva, muito forte defensivamente, mas que faltava aquele certo encanto. O que fazia com que os jogadores não tivessem um certo brilho, uma certa vontade de relaxar dentro de campo e demonstrar de fato seu talento, que era muito burocrático, apesar do Tite ter grandes números. Só que, quando eu cito para vocês novamente que você tem um protagonismo maior dividido nesses jogadores atuais, e você compara com a geração anterior, que era somente o Neymar, você vê uma discrepância. Então, quando nós temos dificuldades em olhar o elenco da Copa de 2014, da Copa de 2018 e da própria Copa de 2022, né, tirando alguns nomes aqui, você vê que o Neymar estava muito acima dos demais. E outros que poderiam estar no nível dele não souberam acompanhá-lo, né? Não renderam na seleção a mesma coisa que ele rendeu, o que tem uma certa dificuldade. Então, o individual, eu acho que não é a nossa pior geração. Eu acredito que a pior, entre aspas, da geração do Brasil, sempre com muito respeito, é claro, foi a geração anterior. A geração onde a gente tinha somente um jogador e não tinha uma companhia. Nessa a gente tem companhia. É claro que o futebol mundial também mudou. A gente não tem craques absurdos, fora de série como antigamente, mas o futebol também evoluiu. De uma certa forma, ele está mais físico, ele está mais rápido, ele existe um maior tipo de raciocínio. Isso também chega no futebol brasileiro, porque você é o que reclamam muito, que tira as características de um jogador brasileiro, que era conhecido como drible, a individualidade, para conseguir romper marcação. Esses jogadores, eles são muito mais do passe, da profundidade, da aproximação, um modelo muito mais europeu. Porém, você vê esses jogadores decidindo a Liga dos Campeões. Você vê o Vinícius Júnior decidindo a Liga dos Campeões, você vê o Rodrigo decidindo a Liga dos Campeões, Martinelli fazendo uma Premier League absurda, Bruno Guimarães também, Militão. Então, assim, você tem grandes jogadores atuando em grandes clubes. O problema falta grandes atuações com a camisa da seleção. E aí, não tendo grandes atuações, a torcida começa a pegar no pé. E aí começa a pintar que a geração é ruim, sendo que ela não é ruim, tá? O problema é que não está funcionando coletivamente. Mas vamos ver se nos próximos capítulos, porém, comparando com a geração anterior. Eu acho que a geração entre 2010 e 2020 foi a geração mais abaixo que a gente já teve. E você, já se inscreveu no canal? Se inscreva para não perder nenhum tipo de conteúdo como esse, beleza? Tamo junto e até a próxima.